mais que São Paulo. Esse ano as chuvas têm sido... Concorda também? Concordo. As chuvas têm sido muito cruéis no Brasil inteiro, em algumas... Tá 19 graus em Brasília agora, hein? Não, 19 graus, chovendo, trovoada. A previsão para domingo é de chuva também, entre 28 e 19 graus. 28 provavelmente vai ser na hora do jogo, né? Na 11 horas da manhã. Então, e com chuva. A previsão é de chuva também. Quero dizer o seguinte, não vai ser aquela fornalha possível, né? Isso é bom para o Atlético, hein? Porque o e aquele ar seco, né, que tá tem lá. acostumado a jogar no calor, tá aqui no Rio. Curitiba é uma cidade fria. Uma cidade fria. Enfim, entendeu? eu acho que o time do Flamengo é um time melhor do que o Atlético Paranaense. A torcida vai ser quase que 100% do Flamengo, Brasília, né? Então, essa possibilidade do Flamengo ganhar esse jogo, eu acho que é maior. Mas não acho que é uma coisa assim 90-10, não. Eu acho que é... Quem falou 90-10? Tem uma questão aí, Flavinho. Ninguém falou ainda, mas antes que falem, eu acho que... Uma questão óbvia, assim, é lógico que o time do Flamengo está com o mesmo elenco campeão do ano passado e com mais reforços. Né? Perdeu só o Mari, né? E o Atlético Paranaense... Só perdeu. Tá com um time em reconstrução, tem um grande treinador, que é o Dorival, também gosto muito do Dorival, sei que o Sormani gosta dele, mas o Flamengo, ele vem trabalhando há menos tempo que o Atlético. Mas é o seguinte... A vantagem física para o Atlético, eu acho. Sim. O Atlético tem mais rodagem de trabalho do que o Flamengo. Pré-temporada. De pré-temporada. Do que o Flamengo. Isso pode ser alguma coisa favorável. Tem um campinho do Flamengo, primeiro, que é o mandante do jogo, para a gente ver o time do Flamengo. Só para dizer para você, mais uma vez, a gente não vai transmitir aqui nos canais Fox Sports a partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense. É o time 100% titular. Mas a partir de 1h30 da tarde, todas as informações, todo o acompanhamento do jogo, tudo que acontecer no pré e no pós-jogo, você terá aqui no Rodada Fox, tá bom? Antes e depois do jogo, você terá a cobertura completa. Durante o jogo, nós não faremos a transmissão. Mas muito obrigado pela atenção de vocês. Diego Alves no gol, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse é o time do Flamengo. É o time titular. Só tem a modificação no duro em relação ao time do ano passado, é o Gustavo Henrique na zaga. No lugar do Mari. Agora, muita gente entende que o Léo Pereira deve ser o titular. O Léo não foi nem sequer para Brasília, né? Porque está com uma lesão muscular. É uma ausência aí. Né? Mas tem o Gustavo Henrique, tem o Tuller, enfim, não é o elenco galáctico. Não pode ficar reclamando de uma ausência. Eu dizia isso do Palmeiras, lembra? O Palmeiras que não vem reclamar de ausência de jogador para justificar a derrota. Com 3 times. Não tinha 3 times. Quem tem 3 times não pode reclamar de nada. Não pode reclamar de nada. Então, é o time que muitos consideram o time titular. Eu acho um espetáculo esse time do Flamengo. Para mim é o melhor time do Brasil. Disparado, é o melhor time do Brasil. Agora, vai ter esse problema da falta de ritmo de jogo. O preparo físico ainda não é o ideal, óbvio. O time está treinando há menos tempo do que o Atlético. Desde o último dia 27. Desde o último dia 27. Então, se o Atlético conseguir segurar esse jogo no primeiro tempo, ele pode, de repente, dar uma certa graça à partida. Porque no segundo tempo, eu acho que as coisas se igualam pelo cansaço do Atlético. Agora, se o Flamengo começar avassalador no primeiro tempo, já fizer uns 2, 3 gols, aí... É o primeiro jogo do Atlético no ano? Do time titular? Não, o time titular jogou na Argentina, mas é o primeiro jogo do Rony com o time titular. Entendeu? Tem o campinho do Furacão também. Furacão aí também. Bota lá o campinho do Furacão pra gente ver. Olha lá, o Atlético Paranaense, Santos no gol. Kelvin é o lateral direito, garoto de 18 anos, né? Isso. Thiago Heleno, Lucas Halter, que já jogou também no ano passado, o zagueiro, e o Márcio Azevedo na lateral esquerda. O Wellington e o Eric na composição de meio campo. Cittadini, Léo Cittadini. O Nicão tá fora de posição ali, né? São os 3 da frente, né? Léo Cittadini, Martins, Gabriel e Nicão. Não, eu duvido que seja essa informação. Não tem centroavante esse time. Não tem atacante. Só tem meia. Marquinhos Gabriel é meia, Cittadini é um meia segundo volante. Nicão e Rony. Não tá faltando jogador. Eu acho que tem... 4-4-2. Não, pode ser 4-4-2 mesmo. Mas quem vai jogar centralizado? Ninguém? Mas ele perdeu o Bruno Guimarães, ele perdeu no Cirino, ele perdeu tudo. Não, eu sim, mas eu acho que... Marco Ruben foi embora. Marco foi embora, mas foi contratado um... Ô, santo Deus do céu, tem um centroavante que foi contratado. Eu acho que tá faltando um jogador aí, eu vou dar uma olhada aqui.
Mas é que tá, os jogadores que o Atlético perdeu, Pascoal, eles farão muita falta. Fora o zagueiro aí, o Léo Pereira, tem o Renan Lodge, que foi embora, o Bruno Guimarães, que foi embora. Não, o Bruno Guimarães, para mim, é o principal dele. O Viseu foi para a Rússia. Enfim, o Camacho também não está mais lá. Então, querendo ou não, Pascoal, existe sim aí uma dificuldade por parte do Atlético, pelo fato de enfrentar o Flamengo, que hoje é o principal time aqui do continente, não é nem do Brasil, é do continente, mas ele tem como trunfo o fato de estar melhor preparado fisicamente e tem também a possibilidade de amarrar o jogo. Porque foi realizado no Mané Garrincha, Pascoal, um evento aí no começo de fevereiro, acho que dia 8, e isso deixou o gramado aí de uma das áreas aí prejudicada pela montagem do palco. Então, se chover, o gramado que já está ruim, pode talvez aí dificultar as ações do Flamengo. O Atlético ele pode talvez aí segurar um pouco o jogo, como o Sormani falou, para tentar agir no segundo tempo como o Fluminense fez. O Fluminense ele teve uma melhora no jogo quando a parte física do Flamengo deixou a desejar. Então talvez seja uma estratégia pro Atlético, mas se o Flamengo conseguir abrir o placar, vai ser complicado pro Atlético segurar. Aquele bote do Flamengo, aqueles 25 primeiros minutos, 30 minutos, eu acho que isso aí não é o estilo de jogo do Jorge Jesus. Fica complicado, botar o time para cima, para dar o bote, né? Segurar realmente esse time, você não pode errar. Você não pode errar. Porque tem times aí que você fala, marca o fulano ali que você resolve e mata o time. Por exemplo, você marca o Gabigol, sobra o Bruno Henrique. Você marca o Gabigol e o Bruno Henrique, sobe o Everton Ribeiro. Você marca o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Gabigol, vem o Arrascaeta. É uma seleção, é uma seleção. Então, tem que fazer aquele jogo perfeito, Pascoal. Para ganhar do Flamengo hoje, tem que fazer um jogo perfeito. E aí, Silva Júnior? Olha, o Pascoal, o Flamengo é favorito. Isso é fato. O Flamengo é favorito. Mas eu também penso aqui, o Sormani, já pensando no lado do Atlético Paranaense, é aquela coisa de tentar segurar o jogo para ver se o Flamengo, no segundo tempo, possa sentir fisicamente. Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo aí na casa de 70-30. 70-30? 70-30. E eu jogaria com o Robson na zaga no lugar do Thiago Heleno. O Atlético Paranaense é um time em reconstrução. Perdeu peças importantes. É um começo de temporada. Acho que essas questões físicas, que essa vantagem física é menor em relação à qualidade técnica do Flamengo em relação ao Furacão. A gente tem que reconhecer, o Flamengo é o melhor time do Brasil, atual campeão da América, e eu coloco 70-30 para domingo. Você falou o quê, do Bambu? Sim, no lugar do Thiago Heleno. Acho que o Thiago Heleno um zagueiro... Esse é o jogo da experiência. O cara precisa ter experiência para jogar uma decisão. Mas, ao mesmo tempo... Mas o Robson Bambu, menino... O Bambu jogava no Santos, cansou de marcar o Bruno Henrique e o Gabriel. Sim, conhece. Tomado jogar com ele. Ô, Pascoal, acho que assim... Não sei se vai dar certo. Não será nada de outro mundo pra ele. Você tem jogador... Bambu, então? Não, tô dizendo que não é questão da experiência. Não vai sentir o jogo. Porque ele conhece os caras. Sim, e outra Uma coisa é você entrar no campo, de repente você olha, tá lá o Lewandowski e o Thomas Miller. Pô, você nunca jogou contra os caras. O Bambu não. Embora o Bruno Henrique e o Gabriel sejam hoje, na minha opinião, os dois melhores atacantes do futebol brasileiro, o Bambu já jogou com esses caras no Santos. E outra, o Bambu agora, recentemente, seleção, menino... Com o Thiago Nunes... Não, mas peraí, o Thiago Heleno só perdeu a posição ano passado quando ele caiu no doping junto com o Camacho. O Thiago Heleno era a referência da zaga ali do Atlético. Curiosamente, o time melhorou um pouco. Então, não acho também, sinceramente não acho. Não acho, desculpa. O Bambu é um cara muito promissor, eu concordo com você, é muito bom jogador, mas não dá pra você tirar... Mas ele jogou mal a seleção olímpica, tanto é que ele perdeu a posição. Não, mas ele é bom jogador, ele é bom jogador, mas o Thiago Heleno, gente, ele era o titular da posição, era a referência na zaga do Atlético. Ao lado do Léo Pereira, aí eram os dois que formavam a dupla. Só saiu pelo doping, como eu mencionei. Como é que você chega pra ele, pega e fala, você vai perder a vaga pro garoto? Não dá, você queima o cara, né? E aí, Flavinho? 70-30, você deu? Silva. Acho que é por aí. É favorito, bem favorito, mas não é aquela coisa assim que vai... Se o Atlético for campeão dessa Supercopa, não vai ser para mim um negócio assim do outro planeta. É um jogo só, é um jogo que pode ir para pênaltis, né? Em caso de empate. O Flamengo tá... A gente viu como o Flamengo tende a cansar um pouco no segundo tempo. Porque é natural, né? É natural, tá voltando agora. O próprio técnico Jorge Jesus falou sobre isso, que a pilha acabou, né? Que não tinha pilha para todo jogo. Então, se o Atlético, a minha estratégia seria essa, se eu fosse jogar contra o Flamengo hoje, nessa situação. Tentar realmente segurar aquele ímpeto inicial que o Flamengo impõe e não sofrer gol, como o Fluminense sofreu 2 muito rapidamente. Tentar não se assustar com o Flamengo, quebrar o jogo no começo. Impedir que o Flamengo imponha aquele ritmo alucinante, porque uma hora o Flamengo vai cansar. E aí tentar equilibrar o jogo. Acho que... eu não vou 70-30, não.
60-40. Já melhorou. 60-40. 60-40. E aí, Pepe? Pelo momento, se esse jogo acontecesse no meio da temporada, acho que o Flamengo seria bem mais favorito. Acho que tirando jogos do Campeonato Estadual, em que há uma disparidade enorme entre Flamengo em relação aos times de menor expressão, nem aos clássicos, mas aos times de menor expressão, ou aqui também de outras equipes no futebol brasileiro, embates entre clubes da Série A não há uma desvantagem tão grande assim. Por exemplo, um 90-10, um 80-20. Eu acho que há um favoritismo, claro, natural, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que tem essa gana de fazer um primeiro grande jogo na temporada. O Atlético só jogou o jogo contra o Paraná Clube, né? Pelo Paranaense com essa formação. Praticamente o segundo jogo da equipe no ano, os outros jogos foram preliminares, né, de pré-temporada. Então existe um desejo, ainda mais tem o acréscimo do Rony. Com o Rony é o primeiro jogo, né? Perdeu os dois na Argentina. Perdeu os dois na Argentina. Mas com o Rony é o primeiro jogo, né? Com o Rony é o primeiro jogo. É claro que ele é um jogador muito importante para o Atlético, mas o sistema do Atlético com as peças anteriores era muito melhor. Querem, por exemplo, o Bambu e o Halter na zaga se torna uma zaga mais rápida para acompanhar um ritmo de Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta. Desculpa, eu acho o Thiago Heleno um jogador lento. Lento. E esses caras são muito rápido, versáteis. Né? Muito versáteis, né? Futebol anda. Mas o Thiago Heleno foi bom até o ano passado. Foi bom até o ano passado, agora mudou. Chegaram dois meninos. O Thiago Heleno é uma opção boa até no ataque, né? Bola parada. Você viu o tamanho da cabeça do Thiago Heleno? O tamanho da caixa d'água, mano. Não, é uma coisa, mas você pega o Bambu e o Halter, são jovens. Eu acho que o Atlético... Ninguém erra, mano. Não dá pra errar. Nisso. Esse menino, Kelvin, de 18 anos, põe pra jogar. Eu acho que é um jogo que não vai mudar a temporada do Atlético se perder, né? Também não vai fazer do Flamengo o supra-sumo do ano se ganhar a Supercopa. É um jogo bacana, um troféu legal. Mas é um troféu que ele tem um caráter muito mais amistoso do que um caráter... Mas vale grana, hein, Facincani? Não. O prêmio é de 5 milhões pro campeão. Mas não tem nada de amistoso domingo, não, Sim, é amistoso, mas peraí, mas vamos dar o peso para esse título que ele efetivamente é a Supercopa do Brasil. Se o doutor Mister Jorge Jesus acha que o Campeonato Carioca não vale absolutamente nada, né, e é um campeonato, esse é um título também que tem um peso... quase irrelevante, gente. Não é um título, é um troféu. É um troféu. Não vai ser disputado. Vale uma coroa, hein, gente? Não, vale grana, vale dinheiro. Vale grana. Carioca também vale grana. Meu senhor, aqui, ó, 5 quilos de alcatra sem osso. Sim, vale dinheiro. Vale dinheiro, mas o Carioca também vale dinheiro. Então é um jogo tudo que vale dinheiro, não vale. Qualquer amistoso vale dinheiro. Esse troféu, eu acho que ele é legal por ser simbólico. Ela vai se fixar no calendário. Acho legal. Não, é gostoso disputar a Supercopa. O time do Atlético foi 1-1, né, na Arena da Baixada. Santos, Kelvin, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo. Wellington, Eric, depois Lúcio Gonçalves, Léo Cittadini, Nicão. Marquinhos Gabriel, depois entrou Vitinho, Bissoli, depois Pedrinho. O centroavante é o Bissoli, esse Bissoli que era a base do São Paulo. Da base. Esse é o cara do São Paulo. Esse jogo o Rony não jogou. Então, o que eu tô vendo aqui é que o time pode ser Santos, Kelvin, Thiago Heleno, Bambu e o Márcio Azevedo, o Wellington, Cittadini e Marquinhos Gabriel, Nicão, Bissoli e o Rony. Mas assim, eu acho que pode jogar sem centroavante. O centroavante, pra mim, ele tem que ser bom. Ele é da base do São Paulo. Pra você ter um centroavante, ele tem que ser bom. Não adianta jogar com centroavante só porque ele é centroavante, porque você trava o time. Se o cara não flui pro time, se ele não é inteligente, se ele não gira, se ele não tem movimentação, você vai pegar e vai ter um poste lá na frente. Você tem que ter um bom centroavante. Ou um Mas cara você já viu o Bissoli jogar, então? Não vi. Então, É o que eu tô falando. Eu acho que não é nenhum absurdo o Atlético jogar sem centroavante contra um Flamengo, ainda mais com o Flamengo, que vai jogar boa parte do time dele, taticamente falando, no campo do Atlético e dar o contra-ataque pro Atlético, que foi quando o Atlético, no ano passado, conseguiu ganhar o jogo. Com um time rápido. Que naquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, o Marco Ruben acho que não jogou. O Atlético jogou com o Rony e com o Nicão. E era um time mais rápido que justamente pegou o corredor do Flamengo para ganhar o jogo. No segundo tempo. Aquele jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo, o Atlético Paranaense tinha o Thiago Nunes como treinador, vendo o Flamengo que encurta as linhas, bota a defesa mais perto dos volantes, quase em cima da linha do meio-campo, jogou com o Rony aberto pelo lado para fazer aquela entrada em diagonal nas costas do zagueiro. Então, aquele jogo marcou isso. Né? Não sei se isso será repetido
dessa partida desse domingo pela Supercopa. E eu acho a ideia da Supercopa legal, hein? Foi o Marco Ruben. Oi? O jogo do Maracanã, que o Flamengo foi eliminado. Mas ele saiu do jogo. Quem jogou foi... Não saiu não. Quem saíram... O Nicão saiu do jogo, o Cirino saiu do jogo, o Márcio Azevedo saiu do jogo. Foi o Marco Ruben. O Marco Ruben jogou de centroavante nesse jogo. Tô com a ficha técnica do jogo aqui. E o Flamengo tem uma defesa, o Rodrigo Caio... Santos, Jonathan, Robson, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo, o Wellington e Bruno Guimarães, Cirino, Nicão e Rony, e o Marco Ruben lá na frente. Foi o time que jogou. Saíram o Nicão, Cirino e o Márcio Azevedo. Do jogo da decisão da... o jogo que foi no Maracanã. Que levou o Atlético para a decisão contra o Internacional. Foi 3-1 pro Atlético nos pênaltis contra o Flamengo. E a defesa do Flamengo, Rodrigo Caio é um pouco mais rápido, mas o Gustavo Henrique, ele é bom no jogo aéreo, né? Velocidade, para correr atrás aí do Rony, para correr atrás do Nicão. Aí é que tá. Eu, se fosse o Dorival, eu jogaria com o Rony aberto pela direita para tentar explorar a lentidão do Gustavo Henrique e do Felipe Luiz também. Porque ele pode jogar ali com o Rony em cima desses dois jogadores. Você viu a bagunça que o Fluminense fez em cima do Gustavo Henrique. Tanto é que o Gustavo Henrique faz um pênalti no final do jogo, que só não foi pênalti porque, de fato, o jogador estava impedido. Mas na sequência da jogada, ele não consegue ter velocidade para segurar o Fernando Pacheco, né, que era atacante do Fluminense, e ele acaba fazendo um pênalti. Então, eu acho que o Dorival, por conhecer o Gustavo Henrique, que foi técnico dele no Santos, acho que ele vai colocar o Rony aberto pela direita. Acho. Não sei, eu não vi o terreno, não vi nada. O lateral direito do Atlético é o Kelvin, é um menino da base, é jovem. E é também um jogador de apoio ali pro Rony. Acho que ele vai deixar o Nicão aberto pela esquerda. Deixa eu só falar uma coisinha. Naquele jogo, só corrigindo, que eu falei do Marco Ruben, na verdade ele ficou no jogo, é que ele colocou o menino Bruno Nazário que mudou o jogo. A entrada do garoto. Porque ele fez um time com Rony, Nicão, Cirino, depois entrou o Bruno Nazário e deixou o Marco Ruben, mas o só time diga tava... assim, errei, pronto, acabou. Não jogou. Não tô falando, Você tá fazendo agora uma sugestão, colocar o Bambu enfiado. Não, calma, o Bambu é zagueiro. Bambu é zagueiro, Bambu não joga enfiado. Pô, mano, os caras... Bambu joga pesado. Ô, mano. Para com isso. Ô, mano. 3-6, alternativo, o jogador, zagueiro, Bambu. Você tá... na zaga. Aí, tá vendo? Aí você dá motivo. Não dei motivo. Você dá motivo. O Bambu você deixa a bola quicando, Bambu, aí os caras dão no meio. O setor dele. Você dá motivo. Você dá motivo. Ô, Pascoal, hoje... Estão pedindo para colocar o vídeo de novo aí do macaco corajoso. O vídeo do macaco é ótimo. Estão pedindo aqui, a única coisa que pode acontecer é o Bambu crescer de produção no jogo. Aí sim, hoje o zagueiro do Fluminense, Lucas Claro, falou em entrevista coletiva a respeito do que ele ouviu do treinador do Flamengo depois do jogo de quarta-feira. Então vamos ouvir aí o Lucas Claro. Eu fiquei sabendo, sim. Cara, na verdade, não tenho muito o que falar. Cada um responde por si só, foi a declaração dele. Respeito, ele pode estar no direito dele. Eu não me preocupo muito com o que falam por fora, eu fico voltado mais ao nosso interno, né? E que ele possa aproveitar. Que qualquer momento essa fase pode acabar. E o que ele falou? O futebol é uma roda gigante mesmo. Deus está por cima. A resposta foi muito mais elegante do que o ataque, né? A resposta foi muito mais... Mas gente, vocês estão tornando esse fato maior do que ele é, hein? Mano, eu acho que, na boa, quantas vezes, aí já ouvimos, inclusive, o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique, quando ele saiu... Daquela derrota lá pro Vasco. Não, 4x4 empate com o Vasco da Gama, não foi derrota. De derrota porque o Vasco foi buscar o jogo resultado. Aí o Bruno Henrique falou... Porque é o seguinte, o Bruno, deixa eu só dizer, o Bruno Henrique estava saindo do jogo, você não viu o jeito depois do jogo. Depois do jogo. O técnico tem que ter equilíbrio, ele é o misto. Mas é que tá... Ele é que leva os caras. Ele é que conduz o a liturgia do Caio, como eu falo. E o jeito que ele falou de desprezo ao Fluminense. A gente fala do futebol estadual aqui, não só o Campeonato Carioca, nós somos jornalistas, mas é que tá. Nós somos jornalistas, nós podemos... Nós somos jornalistas, nós podemos opinar. Ele... No cargo de treinador, ele é um misto. Ele é um misto da envergadura dele. Ele não pode falar isso. Se ele falar, ele pode.
Claro que ele pode falar. Tudo que ele falou. Mas eu critico. Não, você pode criticar, mas eu acho que estão tornando, não só aqui no programa, mas eu acho que a mídia toda está comprando uma briga desnecessária. Eu tô com você, né? Mano, posso dizer, só uma coisinha. Ele poderia ter trazido tudo isso a favor dele. Tudo isso. Olha, eu estou aqui para dizer assim, eu estou favorável aos treinadores do futebol brasileiro que pedem 30 dias de férias e 30 dias para condicionar os seus jogadores. Com 10 dias para botar o time para jogar, isso é fora do normal, fora da realidade. Então, o meu time está jogando com poucos dias de treinamento, como outros times brasileiros estão jogando com poucos dias de treinamento, ele traria todo mundo ao lado dele. Mas, ô Pascoal, o formato de se manifestar... Vocês... eu respeito a opinião de vocês, eu concordo. Vocês têm direito também de achar ruim. Mas, por exemplo, ele não desprestigia o Fluminense, porque na mesma entrevista coletiva ele acaba elogiando, ele fala, o Fluminense hoje é melhor do que o Fluminense do ano passado. Ele diz que a única coisa que o Fluminense pode ganhar é o campeonato estadual. E é fato. Mas ele é o treinador do Flamengo, mano. Ele é o treinador do Fluminense. Pra que falar isso? Também, não. Pra que falar isso? Eu não vejo... Isso é um menosprezo grande com o adversário. Uma instituição centenária como é o Fluminense. Eu achei muito deselegante, gente. Que é isso? Desnecessário. Então, mas ele não tá... Mas peraí, ele não tá desrespeitando a história do Fluminense. Aí eu já faço uma outra leitura. Analisando hoje o presente do que o Fluminense está apresentando em campo, o Fluminense hoje é a segunda força do Rio de Janeiro. Fale do seu time. Não mas é que tá, mas Flavinho, perguntaram pra ele responder a situação, cara. Vai pra todo mundo. Ele tava... eu vou falar uma palavrãozinha aqui. Ele tava putinho, porque o Fluminense quase empatou o jogo, e quase eliminou o time dele. Tava pistolinha, entendeu? E aí deu uma 3 pontinhos na cabeça do Fluminense. Você sabe que uma totalmente desnecessária. Flavinho. Totalmente. Falei aqui ontem, não precisa fazer isso, velho. Outra coisa, respeite o campeonato, respeite o esporte, respeite o teu adversário. A competição, de uma forma geral. Respeite o teu adversário, respeite o profissional, respeite a instituição, respeite o teu colega de trabalho. Mas se o Klopp, repito, espera, Fascicani, se o Klopp falasse, se o Klopp terminasse o jogo lá essa é a melhor de todas. Onde? Dubai? Foi Catar? Lá no Catar. Assim, o repórter perguntando pra ele. Pois, e aí, e o Flamengo? Foi legal? Te surpreendeu? Pô, levou o jogo pra prorrogação. O Flamengo, cara. O Flamengo... A gente tá num outro patamar, a gente disputa a Champions. E a Premier League. E a Premier League. O que o Flamengo dá pra ganhar? Você pensou isso? Ele ia mandar o time bem. Mas ele não falou. Mas ele não falou. Gente. Ele respeitou. Mas ele não falou. Eu respeito, aliás, não só ele, como ninguém. E se ele falasse, a gente ia dar uma raquetada nele. Mas, gente, vocês estão aqui numa política de metralhar tudo e todos. A única crítica. A única crítica. Pera, Fascicani. Como é que nós estamos discutindo aqui. Não, mas eu também posso participar. Então você fala. Então tá bom. A única crítica que o Klopp fez ao Mundial foi ao calendário. Mas estamos falando de outro assunto, Fascicani. Não, por isso que eu estou falando da sua intervenção aqui nesse caso. Nós estamos falando do... eu ia falar do Jorge, que você não deixou, mas não, pode seguir. Esquece o Klopp, esquece o que o Klopp falou. Eu estou usando o Klopp... O que eu estou dizendo é que vocês estão achando que o que ele falou hoje é uma novidade. Não é. Ele sempre foi assim na carreira. O Jorge Jesus, em 2015, numa entrevista, ele foi questionado sobre a possibilidade de, quando ele estava deixando o Benfica para ir para o Sporting, de, poxa, por que você não assume o Porto, tal, que te dá mais visibilidade até para você conquistar a Champions League? Ele falou, eu não quero dar um passo atrás na minha carreira dirigindo o Porto. Então, se ele no Benfica achava que o Porto era dar um passo atrás na carreira, o que é pra ele hoje falar que o Carioca não vale nada, que o Fluminense é um time pequeno, etc e tal? Não, ele não falou isso. Assim lá. Peraí, ele também não falou é uma novidade. Isso, não coloquem palavras na boca do Jorge Jesus. Ele não falou que o Fluminense é pequeno. Ele só disse que o Flamengo hoje está num outro patamar. Tá um patamar menor que o dele. Mas peraí, isso não quer dizer que o Fluminense seja pequeno, gente. Não vamos colocar também palavras na boca do cara que ele não disse. Ele pode ter dado uma declaração talvez equivocada. Eu particularmente acho que deveriam passar isso daí. Não deveriam carregar na tinta da forma como a mídia tem carregado. Respeito quem pensa dessa forma, mas eu particularmente não concordo. Posso perguntar uma coisa para jogar uma questão na mesa? Vocês acham que os times vão entrar mais motivados contra o Flamengo? Os treinadores vão se preparar mais e mais por conta de declarações desse tipo? Eu falei ontem aqui, eu falei do corporativismo dos treinadores. Eu falei, ele está comprando uma briga que ele comprou inicialmente ali com o Dair Hellman. Falei, mas os treinadores brasileiros, eles têm um corporativismo e eles têm sim um pé atrás quando o estrangeiro vem trabalhar aqui no Brasil, porque vira e mexe, eles dão espetadas, eles falam mal, eles criticam, eles dão chilique. O Renato Gaúcho faz isso toda hora.
E toda hora é criticado. Não, pera um pouquinho. Eu nunca vi você deve ter se esquecido do programa e do meu comportamento. O Sormani criticou. Eu canso de criticar. Já chamei de arrogante, já chamei de prepotente, nem todo mundo, nem todo de mundo, metido. Sormani. Bom, todo mundo, eu não Nem posso todo falar mundo. pelos outros. Sim, claro. Eu tenho que falar por Mas mim. nem todo mundo. Sempre critiquei. E cansei de defender o Jorge Jesus aqui em relação às alfinetadas desnecessárias Também. que o Renato dava nele. E indelicadas muitas vezes. Também. Mas sabe o que é, o Silva? O Renato, e a gente tem de levar isso em consideração. O Renato, ele é um fanfarrão, desde sempre, como jogador. A gente conhece o Renato há quantos anos? Desde que ele... 83, ele foi campeão mundial? Tá bom, Pascal. Não, era isso. Eu acho ele um fanfarrão. A gente ficou 1h30 falando do Corinthians, e agora eu acho que é um tema bem mais relevante, desculpa. O Renato, ele é assim há 30 e poucos anos. Então você espera isso dele. E o Jorge Jesus e aí, outros pera um pouquinho. Aí também. chega, tá bom, a gente tem essa informação que o Fascicani passou agora. Mas chega o Jorge Jesus no ano passado, que pra mim teve um comportamento impecável. Sim. Impecável. Nas entrevistas, respondeu no trabalho, campo, todas as no críticas. trabalho não precisa nem falar. Impecável. Depois que ele ganhou os títulos, ele deu uma estocadinha nos caras. Mas tudo bem, mas um Lorde, eu não vi ele sequer reclamando, se queixando, choramingando de corporativismo, de xenofobia, o que fosse, né? Foi educadíssimo. Nesse caso, ele foi muito mal educado. Pra mim, isso aí não há outro, não. O Renato falar esse tipo de coisa, você espera, entendeu? O Jorge Jesus, não esperava. Agora a gente espera qualquer coisa. Foi o que disse o Manda, como é que você falou que é assim? Como é que é assim? Sincericídio. Sincericídio. E achei desrespeitoso, muito desrespeitoso. Vamos para o intervalo. Com o time, eu não gostaria de ouvir ninguém fala assim no meu. Sério, ninguém, não. Bom, pode chamar o intervalo. Falou você. Ó, eu responder, mas ficou bem com a boquinha fechada. Tudo bem. Ficou bem com a boquinha fechada. Arrebentou você. Dessa maneira. Eu estou com o Mano Eu nessa. vou chamar o intervalo comercial. Vocês continuam brigando aqui, saem no tapa, se for possível. Aí a gente continuar discutindo a o gente bambu. libera. Hã? O bambu. Ah, é? Fala do Chama o bambu break, aqui. chama o braço, acelera. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Vai lá. Aí ela é super boazinha. Boazinha? Quem tá com você sempre diz a verdade. Nossa MAP não tem asterisco nem letrinha miúda. Você recebe em um dia no banco que escolher. Peça sua maquininha com só 1% de taxa a partir de 12 de R$ 4,90. Acesse já samap.com.br. Aqui, a gente sempre diz a verdade. Esse bicho é um demônio. Na última rodada, o golaço do Emre Can não foi suficiente para garantir a vitória do Borussia. Mas hoje, o time de Jadon Sancho e Erling Haaland precisa vencer o Frankfurt para flertar de novo com a liderança da Bundesliga. 4h30 da tarde, ao vivo e exclusivo, nos canais Fox Sports. Aí ela é super... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.